Eu vou pedir para você abrir o livro de Atos, capítulo 17, dos versos 10 ao 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, e creram muito dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Então, aqui nessa passagem de Atos, nós vemos uma parte da viagem de Paulo e Silas, quando eles são enviados a Bereia. Então, Paulo é aquele apóstolo que passou de perseguidor de cristãos a ser perseguido. Ele foi um judeu, né, que conheceu muito a palavra, o Antigo Testamento, foi um grande religioso. E quando os primeiros cristãos apareceram, ele começou a perseguir. Tanto que na morte de Estevão, ele estava ali. E diz que ele estava consentindo. E essa palavra consentir, no original, diz que ele estava sentindo prazer. Então, Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava ali vendo aquela cena e se alegrando, tendo prazer naquilo, de ver um cristão sendo apedrejado. Mas esse homem, ele teve uma transformação de vida, ele teve ali um toque do Espírito Santo na vida dele, de uma forma extraordinária, sobrenatural, e ele passou a sair viajando, pregando o Evangelho de Cristo, mostrando para os judeus que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento se referia a Jesus, que estava apontando para Jesus. Só que isso foi muito difícil, Paulo foi muito perseguido. Os judeus, muitos deles não acreditavam, principalmente aqueles que tinham uma alta posição nas sinagogas, aqueles que eram os maiores religiosos. Então, nesse contexto, Paulo chega à cidade de Bereia. Mas Paulo, ele não tinha medo, mesmo sabendo de toda a perseguição que ele enfrentaria, ele levou o Evangelho de Cristo com ousadia. Assim como, né, nós tivemos aqui os formandos dos evangelistas, né, aqueles que fizeram um curso aí para levar a palavra. Pensa que é fácil sair na rua falando de Jesus? Até os tempos de hoje. Não é fácil, não. Né? Quantos nãos a gente recebe, não é verdade? Quanta cara feia. Assim, lá vem aqueles crentes chatos de novo. Não é verdade? Quem aqui, a não ser aqueles que nasceram no berço cristão, quem nunca pensou assim, né? Que levante a mão, né? Porque eu não vou levantar, porque quando vinha falar para mim, sei lá. E aí nós vamos aprender aqui algo muito importante com esses bereanos. Então, Paulo, ele não tinha medo, porque ele escreveu lá na primeira carta a Timóteo, na segunda Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo que habita entre nós é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de medo não habita dentro de nós. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Inclusive na hora que nós vamos sair pregando e falando de Jesus. Então, Paulo sabia que o Espírito Santo é quem o capacitava, era o Espírito Santo quem ajudava Paulo nessas viagens. Então, o Espírito Santo colocava as palavras nele, e aí mesmo ele sendo ali perseguido,
ele ia. Mas essa palavra de hoje, o Espírito Santo começou a tocar em mim no dia que o pastor Davi estava pregando. Ele estava pregando sobre Paulo, falando da perseverança de Paulo, da oração de Paulo. E ele citou aqui em Atos 17, quando falou dessas duas igrejas de Tessalônica e de Bereia. Quando falou Bereia, eu parei ali, fiquei um tempão, observando aqueles versículos e olhando ali no meu celular, que eu tenho outras versões. E ali, desde então, que o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre esse povo de Bereia. Mas antes deles chegarem, de Paulo e Silas chegarem a Bereia, eles passaram, Atos 17, 1. Eles passaram em outras cidades, e uma delas foi Tessalônica. Atos 17, 1. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e, por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. Então, Paulo estava ali na sinagoga, que era o templo dos judeus, conversando, discutindo, falando sobre Jesus, mas ele não falava aquilo que ele achava. Ele tinha uma base. A base de Paulo eram as Escrituras. Aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Aquilo que os profetas, como o pastor Fernando hoje iniciou falando assim, abra a sua Bíblia no profeta messiânico. Que profeta foi esse? Isaías, lá do Antigo Testamento. Isaías, esse profeta, ele já falava de Jesus. Ele apontava para Jesus. Só que os judeus, eles estavam esperando um rei, um Messias, e não acreditaram que era Jesus. Então, Paulo estava aqui falando sobre Jesus, baseado nas Escrituras. Verso 3. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Então, alguns poucos creram naquilo que Paulo estava pregando e outros, por inveja, começaram a perseguir Paulo, criaram um tumulto. E aí os irmãos falaram, olha, Paulo, está na hora de você sair dessa cidade, não vai dar certo, vamos te enviar para outro lugar. Então, nessa viagem, Paulo vai a uma sinagoga, por 3 sábados, ele fala sobre Jesus, com base nas Escrituras. Isso aqui é muito importante, esse detalhe, para a gente ver a diferença de Tessalônica e dos de Bereia. Então, ali, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, Paulo falava baseado nas Escrituras, na palavra de Deus, naquilo que estava no Antigo Testamento. Mas os de Tessalônica não aceitaram. Alguns aceitaram, mas a maioria não aceitou. Então, foi nesse ambiente hostil que eles enviam Paulo a Bereia. E chegando lá em Bereia, era outro ambiente. Era um outro povo. Também povo judeu, também na sinagoga. Então, Paulo vai para Bereia, chega na sinagoga, começa a pregar sobre Jesus, com ousadia, sem medo, porque ele sabia da sua missão. Mas no verso 11, há uma diferença muito grande entre os judeus de Tessalônica e os judeus de Bereia. Diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem
com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, olha a diferença daquele povo. Paulo estava ali falando sobre Jesus e eles receberam aquela palavra com interesse. E o que eles faziam? Eles iam lá para as Escrituras, para os registros, né? A Bíblia deles não era como a nossa hoje, né? Toda fácil que nós temos aí de papel, digital, de áudio, né? O que a gente quiser. Não era fácil. Mas eles foram lá nos papéis que eles tinham e iam examinar as Escrituras. E aqui diz que os bereanos, eles eram mais nobres. Esse mais nobres, ele quer dizer lá no original que eles tinham a mente nobre. Não é que eles eram de famílias nobres. Não, eles eram com uma mente mais aberta, uma mente, um caráter diferente. Então, eles recebem a mensagem e eles vão buscar saber se aquilo que Paulo estava falando era verdade, porque eles tinham essa nobreza de caráter. Paulo encontrou ali em Bereia pessoas com caráter nobres, pessoas que não eram teimosas. Sabe, teimosia? Não, eu não aceito, eu não quero. Não foram assim. Os de Bereia, eles foram examinar. Vamos ver se o que o Paulo está falando é verdade. É importante nós examinarmos nas Escrituras. E aí, eles não aceitavam assim qualquer coisa que eles ouviam, mas eles buscavam confirmar nas Escrituras. Será que nós, quando ouvimos alguma coisa sobre a palavra de Deus, a gente vai examinar nas Escrituras? Ou seja, na Bíblia? Porque hoje, além do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. Nós temos de Gênesis a Apocalipse, para nós examinarmos e vermos se aquilo que está sendo ensinado é verdade. Então, ao contrário dos religiosos de Tessalônica, que não buscavam nas Escrituras, e alguns poucos até receberam a mensagem, mas a inveja de muitos criou um tumulto e fez com que Paulo saísse dali. Quantas bênçãos aquela cidade perdeu, aquele povo perdeu. Quantos ali perderam a salvação por não ouvir, não buscar para ver se aquilo era verdade. Os bereanos, eles não pesquisavam para buscar erro, eles não pesquisavam para encontrar ali motivos de crítica, não era nada disso. Eles queriam saber. Eles recebiam aquilo com entusiasmo e iam atrás. Ou seja, precisamos conhecer mais, precisamos estudar mais. Será que tudo que ele está falando é verdade? Nós precisamos aprender. Então, os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. Aqueles que receberam a palavra e tiveram a nobreza de mudar conceitos. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era o perseguidor. Existiam conceitos na mente dele. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era a verdade. Ele criou fortalezas na mente que ele tinha certeza que quando ele estava ali vendo Estevão ser apedrejado, era o certo. Porque os cristãos, para ele, eram aqueles que estavam indo contra a vontade de Deus. Então, havia ali conceitos que ele foi criando, que só o Espírito Santo, tocando em Paulo, fez com que mudasse esses conceitos. Ele também escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5.
As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Existem fortalezas que são criadas na nossa mente ao longo da nossa vida, coisas que nós aprendemos, que precisam, que muitas vezes são conceitos errados. Que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos mostre quais são esses conceitos que estão aqui, olha, quais são essas fortalezas que está nos impedindo de pesquisar as Escrituras e descobrir a verdade. Então, o que a gente aprende com esse povo de mente nobre? Quantas fortalezas nós criamos que tem nos impedido de viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque é mais fácil, muito mais fácil, nós ouvirmos aqueles que pregam uma mensagem que está de acordo com o que nós acreditamos. Aquilo que traz coceira aos nossos ouvidos, aquilo que não vem nos afrontando com a verdade. É mais fácil. É mais fácil a gente chegar ouvir uma palavra de autoajuda, de motivação. É mais fácil. Mas nós temos que entender que o que está escrito na Bíblia é a verdade absoluta. Isso é o que nós cristãos devemos entender. Nós devemos entender isso. A Bíblia é uma verdade absoluta, não é relativa. É absoluta. O que está escrito aqui é o que está escrito. Eu lembro de ouvir a pastora Valnice, há muitos anos atrás, dizendo: a Bíblia diz exatamente o que ela diz. Mas, infelizmente, existe um grupo hoje, e esse grupo está crescendo, né, com a internet, essas coisas espalham e crescem de uma forma absurda. Esse grupo está dizendo que a Bíblia ela precisa ser reescrita, que nem tudo é bem assim, que os tempos mudaram, que ela precisa ser modernizada, ela precisa ser atualizada, né? Ela precisa entrar nesse nosso tempo moderno. É o que estão falando, precisa atualizar. Como é que fala daquelas... Não. A Bíblia, ela diz o que ela é. Eu vou mostrar aqui para vocês. Abra aí em Apocalipse 22, versos 18 e 19. O pior de tudo é que muitos cristãos estão defendendo essa tese. Não são os não cristãos. Quem está defendendo essa tese de que a Bíblia precisa ser atualizada são cristãos e são pastores. Daqui a pouco nós vamos ter aí algumas versões atualizadas. E aí nós vamos ter que tomar cuidado, né? Porque a gente compra várias versões de Bíblia que vai nos facilitando nos nossos estudos, mas nós temos que estar atentos. As gerações futuras aí. Para quem acredita, então, se você é um dos que acredita que a Bíblia precisa ser atualizada, Apocalipse 22, 18 diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Está claro? Eu vou ler de novo. Quando você ouvir alguém falando que a Bíblia precisa ser atualizada e bater assim uma certa dúvida, será?
mas esse pastor, ele é tão famoso, ele tem tantos seguidores, eles recebem tantos likes, será que ele está certo? Vamos para a Bíblia. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, a Bíblia diz o que ela diz. A Bíblia, o que está escrito na Bíblia, é uma verdade. É a palavra de Deus. E quem escreveu isso? Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus nos deixou escrito o que a Bíblia é para nós. E ele mesmo também, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Jesus também falou. Isso ele falou antes de ser crucificado. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, e a verdade, ela é a que nos liberta. Jesus é a verdade, mas como que nós conhecemos a Jesus? Através da palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos toda a verdade contida nas palavras que estão escritas. Nós descobrimos uma verdade inteira, não fragmentos, não são partes. Tem cristão vivendo por fragmentos, por frases de efeito. Não de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Não podemos nos contentar com conhecimento superficial, mas nós temos que estudar, nós temos que meditar a palavra e nós temos que praticar a palavra, porque só ler e não praticar também não adianta. Salmo 1, a partir do verso 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. É como árvore, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, o Salmo 1, ele nos ensina que há uma bênção para aqueles que têm o prazer na palavra de Deus. Há uma bênção para aqueles que meditam na palavra de Deus, para aqueles que praticam a palavra de Deus, porque ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Deus também falou para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, aquele que substituiu Moisés, o grande líder Moisés, que iria conquistar a terra prometida. Deus falou para ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então Deus falou para Josué que o segredo
para que ele prosperasse, fosse bem-sucedido, seria falar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus. Havia aqui uma promessa para ele, que seria prosperar. Mas ele precisava conhecer, ele precisava buscar, ele precisava estudar, ele precisava saber a vontade de Deus, ele precisava. Porque aí só então, depois disso, os caminhos dele iriam prosperar e ele seria bem-sucedido. Sabe, enquanto nós ouvimos, enquanto nós estudamos, enquanto nós meditamos na palavra, nós estamos aprendendo qual é a verdadeira vontade de Deus para cada um de nós. Mas muitas vezes, no lugar de buscar conhecer, no lugar de buscar estudar, a gente vai ouvir alguns vídeos curtinhos. Os curtos são mais rápidos, né? Os fast food lá, os fast vídeo. E aí a gente acha que já está sabendo tudo da palavra de Deus. Mas não é assim. Nós precisamos ali, ir a fundo. Nós precisamos ir fundo no estudo da palavra. Não é para criticar. Não é para fazer o que muitos fazem. Muitos só saem na internet para criticar. Perdem tempo jogando palavras de ofensas. Vai estudar a Bíblia. Quantas bênçãos, quantas maravilhas nós temos na palavra de Deus. Quanta coisa. Talvez você esteja pensando, nossa, que palavra mais chata. Pois é. Talvez se eu estivesse aqui falando sobre autoajuda, motivação, você não estivesse pensando isso. Tem alguém pensando isso. Viu? O Espírito Santo me falou. Tá? Eu vou ficar aqui de cabeça baixa. Eu não sei quem é, ele não me falou isso. Tá bom? Mente nobre. Vamos lá, gente. Mente nobre. Ok? Sabe, eu lembro da nossa trajetória de conversão, né, Camilo? Maria Alice acompanhou, Ronaldo. Como foi difícil. Como nós fomos cabeça dura. Como nós fomos teimosos. Né? Vou pôr nós, tá? Você legal. Nós somos um. Nós somos um, então somos nós. Né? Eu só orava. Né? Eu só orava, Senhor, tem misericórdia. Mas como foi difícil. As pessoas vinham falar para a gente, assim, não, não e não. O que eu aprendi que é o certo. Vocês, bando de crente, vocês são muito chatos, vocês estão errados. Mas que coisa, vamos falar de futebol. Né? Nós somos chatos mesmo. Né? Nós somos chatos, e temos que ser. Nós temos que falar mesmo. Paulo também era chato. Temos lá que insistir. Né? Bater. Vamos lá, vamos falar. Povo chato, né? Evelyn. Chatinho, né? Mas a gente não ia buscar nas Escrituras para saber se aquilo que eles estavam falando era verdade. A nossa mente tinha uma fortaleza, nós tínhamos conceitos muito bem gravados aqui dentro, fortalezas. E aí, sabe o que aconteceu? No fim deu certo, mas não precisava ter demorado tanto. Poderia ter sido mais rápido. Sabe, o caminho foi muito longo. Poderia ter sido mais rápido. Não precisavam ter sido 10 anos. Poderia ter sido 1 ano. Esse 1 ano se transformou em 10 anos. Graças a Deus que não foram 40 anos como o povo no deserto. O caminho do povo do deserto era rápido. Eram 11 dias. Fizeram em 40 anos. E aí? Lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6.
Diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Sabe, aí a gente se converte, a gente acha que já sabe tudo. Mas quanta fortaleza a gente vai criando. Quanta coisa a gente vai aprendendo. Quantas mudanças ao longo desses anos. E quantas coisas, desde o nosso início, da nossa trajetória, quantas coisas a gente achava que era certo, aí depois Jesus foi ali falando, nós fomos mudando, nós fomos buscando, nós fomos aprendendo a buscar na fonte verdadeira, que é a Bíblia. Mas ainda hoje, dentro da casa de Deus, existem pessoas com essas fortalezas que não estão rompendo na vida por causa disso. O profeta Osés escreveu que o meu povo, povo de quem? O povo de Deus. O povo de Deus, não é aqueles que estão lá fora, é o povo de Deus. Está sendo destruído. Por qual motivo? Por falta de conhecimento, por falta de buscar a verdade, por falta de conhecer aquilo, o propósito de Deus para a nossa vida, que está na Bíblia. E a Bíblia, ela nos dá todo o passo. Deus nos ensina através da palavra dele, que para sermos felizes, nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos deixar a nossa ignorância e passar a viver na verdade, deixar teimosia. Quanta coisa errada nós carregamos. Devemos deixar de parar, sabe, de gostar só de frases de efeitos, gostar de pastores que só falam frases de efeitos, aquelas frases, uau, essa frase eu tenho que postar. Sabe, coisas que a gente vê, várias frases de efeitos, a gente vai postando. Só que nessa de nós postarmos, nós postamos meias verdades. E aonde tem meia verdade? Tem a meia mentira. Antes, não tem problema postar, não, frases. Mas vai olhar antes. Pesquisa antes. Não olha só se ela é bonita, não. Pesquisa. Faça como os bereanos. Vê se naquelas frases, naqueles posts, só tem ali verdades inteiras. Todos os caminhos levam a Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem é? Qual é o único caminho? Jesus. Então, não são todos. Então, se a gente não consegue ir atrás para saber, não tem tempo, porque muitas vezes a gente não tem tempo, vê lá uns posts bonitos e já sai, né? Eu já recebi coisas assim porque às vezes é quase uma carta, né? Aí a pessoa ela começa a ler, ela acha lindo e já reposta aquilo, mas ela não lê até embaixo. Aí quando a gente vai ver, ela vai fazendo, não acredito. Meu Deus. Então, se você não tem tempo para ler tudo, não reposte. Reposta um versículo bíblico. Quer ver? Vou dar um aqui para você repostar. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo falou.
Não se amoldem ao padrão do mundo, não. A sua mente, a nossa mente precisa ser renovada. Renovação da mente. A partir do momento em que a gente adquire conhecimento da palavra de Deus, a nossa mente é renovada. Isso foi o que aconteceu com os de Bereia. Ah, mas eu aprendi assim, né? Essa é a frase que todos usam. Eu aprendi assim. Aqui na nossa igreja, quando nós vamos servir a ceia do Senhor, nós servimos a ceia até para as crianças. E o Camilo, toda vez que ele está ministrando a ceia, ele fala assim: a ceia é para todos. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que a ceia é só para uns ou para outros. Não tem. O verso que Paulo fala sobre discernir o corpo é aqui, olha, nós discernirmos os nossos irmãos. Ah, mas eu aprendi assim. Tudo bem, você aprendeu assim, então vamos estudar para ver se a forma como você aprendeu está certa. Que na hora da ceia nós temos que fazer acepção de pessoas. Como é que eu vou servir a ceia para um e falar assim, não, você está em pecado, eu não vou te dar ceia, não. Quantos que estão servindo a ceia estão servindo em pecado, amados? Como é que nós podemos julgar? A palavra fala que nós não podemos julgar. Ai daquele que julgar o seu irmão. Renovação da mente. Quantos ensinamentos errados nós temos carregados? Quer ver? Dízimos e ofertas. O que é mais legal a gente ouvir? É mais legal a gente ouvir aquela linha de pregação, de mensagens que está cheia na internet, falando assim, olha, os dízimos, eles são da época da lei. Isso é do Antigo Testamento, é da lei. Nós não temos essa obrigação. Mas você sabia que Abraão, ele vem antes da lei de Moisés, então Abraão também dizimou. Jacó também dizimou. Você está deixando de ser abençoado, porque está acreditando naquilo que é melhor, que convém acreditar. Convém acreditar nisso. Tudo bem, não vou aqui fazer pregação. Não estou fazendo tudo isso para falar de dízimo, não. Estou apenas citando. Coisas que nós vamos criando, fortalezas. O dízimo são fortalezas. Vamos procurar conhecer a palavra de Deus, para que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Qual o papel da esposa, segundo a palavra de Deus? É mais fácil nós acreditarmos em quem? Das feministas. Não é mais fácil? Muito mais. Que história é essa de ser submissa? Não, vamos lá seguir as feministas. Porque nas igrejas estão cheias de feministas também. Mas aí, a palavra de Deus, ela ensina o nosso papel como esposas. E o papel do marido? Não é de ser autoritário, porque autoridade é diferente de autoritarismo. Mas, por outro lado, Jesus também nos ensinou, ensinou os maridos a amar suas esposas como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Vou falar uma coisa, é muito mais difícil o papel do marido do que o da mulher. É muito mais fácil ser submissa do que nos amar como Cristo amou a igreja. E aí a gente fica falando, mas vamos aprender na Bíblia, qual o papel? Venham fazer o curso Casados para Sempre, que ali, olha, pega ali para mim, faz favor.
Faz favor. O segundo. São os capítulos, né? Olha lá, vou fazer propaganda do curso, hein? Fala assim, devia ter feito antes, né? É que agora em agosto já começam 3 ou 4 turmas. Pode deixar. E não tem vaga mais. Então, fica para o próximo, já vai pensando. Olha os temas. Aliança, uma só carne, papéis, semeando e colhendo, perdão, visão de fé e confiança, orando juntos, acordo, fluindo juntos no Espírito Santo, intimidade, batalha espiritual, estilo de vida, ministério de uma só carne. Cada item desse aqui é um capítulo do curso Casados para Sempre. O pastor Fernando e a pastora Aurora, eles colocaram tudo o que eles pensam ali em cada capítulo. Foi isso, pastor Fernando? Não? Não. Olha, eu fiquei com vontade de pegar a apostila e contar quantos versículos bíblicos tem. Cada capítulo desse, baseado na palavra de Deus. Cheio, mas cheio de versículos bíblicos. Quem já fez o curso sabe, e quem vai entrar agora nessas próximas turmas, vai ver. É a palavra, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do casamento. Não é, mas eu já sei tudo. Mas você está cumprindo tudo isso aqui, item a item? Se você não está cumprindo item a item, segundo a palavra de Deus, sinto muito dizer, mas você não sabe tudo. Precisa quebrar fortalezas, precisa se humilhar, se render e falar assim, eu preciso. Mente nobre, mente nobre. As inscrições para 2026 estão abertas. 27, uau. Não, nós estamos em 25. Nós estamos em 25, Camila. – 26 já está fechado. Depois dessa propaganda, já fechou 26, hein? E quantas outras coisas que afetam diretamente a nossa vida, que nós não estamos sendo abençoados, porque nós não estamos andando de acordo com o padrão bíblico, porque nós não buscamos conhecimento, né? E quando a gente vai estudar, falar sobre o Espírito Santo, então, Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. No original, ele está falando, eu não quero que vocês não entendam, que vocês desconheçam, que vocês errem. Tá, não vou repetir, tá? Não quero que vocês pequem por ignorância. Aí a gente vai estudar lá sobre os dons do Espírito Santo, dom de cura. A gente estuda, tá? Próximo capítulo. Próximos episódios. Hoje não dá tempo de falar dos dons do Espírito Santo. Quanto que a nossa teimosia tem nos afastado da verdade. Tem uma canção que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para a gente ouvir, que diz assim, não me deixe ir se você não for. Sabe quem falou isso? Foi Moisés. Não me deixe ir, Senhor, se você não for. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é para me perder, que seja no teu abraço. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é para naufragar, que seja em teu amor. Sabe? Para nós cantarmos isso, nós temos que realmente conhecer a vontade de Deus. Nós temos que ter essa mente nobre, um caráter nobre que vai ali buscar a verdade. Buscar viver a plenitude
do que o Senhor tem para nós. Para que vivermos uma vida rasa naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos sofrendo em várias áreas da nossa vida porque simplesmente não conhecemos. Mas nós precisamos, como Paulo escreveu, viver a boa, agradável e perfeita vontade. E concluindo, voltando lá em Atos 17, 11, para isso ficar bem marcado para a gente, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo.